Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje, 17 de fevereiro, é a festa de Nossa Senhora do Desterro, Desterro da Sagrada Família. A tradição e o Evangelho, junto com a tradição, contam que os magos chegaram, não foi no presépio como nós vemos nas representações, porque o Evangelho diz que era numa casa. Então já havia passado o tempo de Nosso Senhor na gruta de Belém, onde ele nasceu, estava já instalado em uma casa, e os reis chegaram lá, e depois Herodes, que ficou a esperar, seria ver camelos em vez de ver navios dos magos, que não disseram que haviam visto o menino, então foram por outro caminho. Então Herodes, pelo cálculo que ele faz, o menino devia já ter 2 anos de idade. Então Nosso Senhor foi visitado pelos magos com 2 anos aproximadamente. São José recebe o anúncio do anjo dizendo que Herodes vai matar todos os pequenos, então manda ele tomar a mãe do menino e o seu filho e ir para o Egito. Esta é a festa de hoje. A tradição, os racionalistas dizem que a tradição se contradiz, porque no Egito tem vários lugares que diz ser o lugar onde Nossa Senhora esteve com o menino Jesus. Mas a tradição não se contradiz. Nossa Senhora esteve em vários lugares com São José e o menino Jesus. A viagem que foi feita, haviam 2 vias possíveis. Uma mais curta, muito movimentada, muitos comerciantes, e a outra terrível, deserta, muito sofrida. Tudo indica que São José escolheu a segunda, porque aí vai entrar também a questão que esta segunda tinha muitos ladrões, mesmo sendo deserta enquanto há habitações, mas também era via de comerciantes. Santo Anselmo, que é doutor da igreja, conta que neste desterro haviam vários bandidos perigosos e que a Sagrada Família, estava no seu caminho ao Egito, e um bandido, muito mesmo, seria um grande mafioso dos dias de hoje, foi até a Sagrada Família, mas não roubou, não saqueou nada, e dá pousada para essa família. E quando chega a casa, a Santíssima Virgem vê que o seu menino, o menino deste bandido, estava leproso, muito doente, muito desmantelado. Então a Santíssima Virgem rezou por ele e, a tradição conta, segundo Santo Anselmo, que ele ficou curado. E este bandido, o pai do menino, ficou assim profundamente agradecido, então faz com que da casa dele até o Egito a família sagrada tenha guarda-costas. O senhor sabe que bandido, quando protege, protege. E assim foi feito, a tradição dos bandidos. Muitos anos passaram e este menino curado vai ser como seu pai, tal filho, bandido. E este menino vai crescer, ver que vai ser sentenciado à morte, e vai morrer no mesmo dia que Nosso Senhor. Ele é o bom ladrão, Dimas, que Nosso Senhor, quando tem 2 bandidos, os 2 estavam blasfemando, os 2. Mas um fala para outro, o Gestas, não, nós padecemos o que nós merecemos, enquanto a este nada fez. E a exclamação de São Dimas, Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Nosso Senhor diz o quê? Dimas, hoje estarás comigo no paraíso. Se viram meninos e se viram ao concluir a vida terrena. São Dimas é o bandido, filho do bandido, que protegeu a Sagrada Família. Esta é uma das proezas da família no desterro, e aí também a tradição conta que ao chegar no Egito havia uma comunidade assim chamada hebraica imensa, muitos judeus. Mas a presença de Nosso Senhor começa a ser um exorcismo no Egito. Aqui temos que ter cuidado porque tem muitas influências apócrifas que são
delírios que não tem nada de tradicional. Não devemos ler esses livros, hein? São fantasias, como dizia São Jerônimo, fantasias de sonhos noturnos, não são relatos. Mas às vezes um relato dessas fantasias coincide com algo real da nossa tradição. E tanto que quando rezamos uma das dores do Senhor São José, uma das dores está no desterro e a outra é ver que os deuses dos egípcios caem e adoram o Deus verdadeiro. A presença de Deus verdadeiro os derruba. A estadia dessa família santíssima ali no Egito varia muito. Mas todos estamos de acordo que Nosso Senhor não chegou aos 6 anos no Egito e volta para a Terra Santa. E a partir de então nós vamos só ter relato do menino Jesus, menino, 12 anos, perde o encontro no templo. Que podemos nós considerar a melhor e maior família que debaixo do céu viveu é esta. E os senhores sabem que a família, Sagrada Família, pastou nesta terra. São José era um carpinteiro, não como nós concebemos hoje modernamente. Um carpinteiro era um homem que fazia de tudo. Marcenaria, funilaria, pintura, se tivesse, eletricista, se tivesse, de tudo. Móveis à construção, de tudo sabia fazer. Ele tinha os seus clientes, ele nasceu na Terra Santa. Tradição já de anos, a oficina de São José. Vai para uma terra incerta, em que ele não conhece ninguém, não tinha um parente no Egito, mas o que ele faz? Ele obedece à voz de Deus. Deus nunca nos manda para um lugar, mesmo que esse lugar tenha os seus perigos, e lá nós vamos padecer. Não. Por isso, um dos textos da missa vai dizer assim, aplicando o Salmo 90, Deus mandou os seus anjos para que seu pé não tropece em pedra alguma. De Belém ao Egito, do Egito a Belém, nos seus 800 e poucos quilômetros de ida e depois de volta, a família sagrada não tropeça. Não passa fome, não passa sede. São José não teme nada e nem os bandidos que se tornaram inclusive benfeitores. O deserto com a sua crueldade segue o seu curso, o sol com a sua fúria segue o seu curso, mas chegam protegidos porque quem manda é Deus. E mais, quem está com eles? Deus. E essa família, para que o bom Deus encarnado faça o que ele veio fazer, que é remir-nos, então São José, que é o custódio, obedece. E deixa claro para todas as famílias católicas, as que são constituídas e por constituir, que as nossas famílias sempre passarão por desterros, cruzes, perseguições, e Deus nos protege de todas. Aí os senhores vão ver que a teologia da prosperidade não tem lugar nem no Evangelho de Nosso Senhor e nem entre aqueles que o seguem. É cruz. E quem não quer cruz vinda da vida que Deus nos deu, vai encontrar a cruz fabricada por seus próprios delírios e invenções e fugas. E essas são piores, hein? Porque as de Deus, que no estado de vida que Deus nos pôs, que Deus nos colocou, essas salvam. E as cruzes que nós fabricamos, fugindo do Calvário que nos toca, essas nos afundam no inferno. E a Sagrada Família, quem está ali? Nossa Senhora das Dores. É uma de suas dores, a fuga para o Egito. Quem está ali? Senhor São José, a Virgem Santíssima Imaculada. São José, homem perfeitíssimo, de virtudes heróicas ao mais alto grau. E o menino Deus. Se alguns na face da terra não merecem sofrer, são eles. E são eles os que mais sofrem. Então todos nós batizados como bons cristãos que tentamos ser, nunca podemos nos queixar, porque o sofrimento nós merecemos. E aqueles que não merecem, sofreram muito mais que nós e não reclamaram. Por quê? Porque não é próprio da alma que teme a Deus queixas e ais. Voltando daquele desterro, outros perrengues econômicos. São José, em 6 anos, 4 anos a 6, faz a sua clientela. E o anjo diz, Senhor José, volte para a terra, porque quem queria matá-lo morreu.
São José não diz um porém, mas eu já me instalei, nada disso. O Evangelho diz que da mesma forma que ele foi, ele voltou. Viu o anjo, obedeceu o anjo, pega o menino à noite com a sua mãe, vai para o Egito. Teve o recado de voltar, pega o menino, sua mãe e volta para a Terra Santa. E só havia um temor, porque o governador da Terra Santa era filho do Herodes infeliz, então ele ficou em outra região, temendo alguma ação do filho como a do pai. E não sabemos mais. Mas o que nós sabemos é a obediência absoluta, incondicional, sem querer dar sugestões ao Altíssimo, sem falar, olha, eu ralei para a virtude e o Senhor me trata assim, nunca. São José, silencioso e obedientíssimo. Nossa Senhora, silenciosa e obedientíssima, e quando a palavra encarnada falar, vai falar 3 anos, e o resto, e o que antecede isso, 30 anos de silêncio e obediência a Deus. E o silêncio aos homens era loquaz a Deus. Mas este mundo passou como uma família simples e era a família mais rica que pôde existir na face da terra. Se juntássemos e fundíssemos os pais e todos os santos que temos, e mártires, virgens, confessores, não chegaríamos a um tijolo da casa de Nazaré. É um ar que se respira de perfeição, de obediência, e tudo isso que é submissão plena a Deus. Então, queridas almas, celebrando o desterro de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, do Senhor São José, nós temos também que lembrar-nos, como dizemos na Salve Rainha, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. E este é um alento, porque sabemos que nós não vamos viver 100 anos, uns talvez, eu passo. Quem quiser, que viva 200. Nós, nenhuma doença vai durar muito tempo, os governantes também não duram muito tempo, graças a Deus, passam como uma folha levada pelo vento. E este mundo, do jeito que anda, parece que também não vai durar muito tempo. Parece. Deus dirá. Quem viver, verá. Mas em todo caso, como já se passaram tantos tempos, estamos cada vez mais próximo do fim, isso é indiscutível. E depois de tudo isso, vem algo que dura para sempre. É o céu. Então o desterro, quando ele nos faz pastar mesmo, quando no desterro nós ralamos, sofremos, quando nós chegamos na terra, na estadia, é muito mais prazeroso. Bom, os senhores sabem que a maioria veio de lugares distintos. Entre calor, estradas esburacadas, trânsitos, tempestades, etc. Mas quando nós chegamos é um deleite sem fim. E agora imaginem chegar no céu depois de ter ralado perseguições, a crise da igreja, a apostasia geral e mantido-se fiel com a graça de Deus Nosso Senhor. Que abraço nos daremos em São José, com todo respeito, e no santo de nossa devoção. Que céu prazerosíssimo, porque foi merecido, graças a Nosso Senhor ter levado os nossos suores e lágrimas a merecimentos ao céu. E se fosse fácil, muitos estariam lá, e seria mais ou menos como a face da terra, que Deus nos dá a graça de viver, e muitos não dão valor à vida, porque para nascer não precisamos de muitos malabarismos, mas para viver, sim. E outros nem isso, sobrevivem cada dia, que é lamentável. Então, queridas almas, é a festa do desterro que nos faz vislumbrar o céu, porque essa família fez de tudo que fez para que nós pudéssemos, desse desterro, ter uma pátria prometida. Se Nosso Senhor não tivesse feito o que fez, se Nossa Senhora não tivesse sofrido o que sofreu, se São José não tivesse obedecido o que obedeceu, o céu estaria fechado, como estava antes da vinda dos 3 à face da terra. Mas tudo o que fizeram foi para que o nosso desterro, neste mundo, tivesse já um vislumbrar de glória, e depois que acabar, como dizemos na Salve Rainha, mostrai-nos Jesus. Então, nos contratempos, incertezas, dúvidas, cansaço que este mundo terrível causa, lembremos-nos que aqueles inocentes e o próprio Deus, que é a inocência, pastou também debaixo do sol,
e os nossos padecimentos foram atenuados pelos seus que não foram atenuados. Sobre ele todo o furor, sobre ele toda a ira, sobre ele toda a pobreza, todos os maltratos, toda a incompreensão. E o que nos toca viver é uma parcela tão ínfima, porque nós não contemplamos o que ele passou para atenuar os nossos. Então, o desterro da Sagrada Família é, para nós, um bálsamo e consolo que nos mostrará que depois de tudo isso nós veremos a Jesus, o fruto bendito do ventre que hoje nós honramos celebrando a Senhora do Desterro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.